Para que possamos, Rodrigo Custódio tem evidências, provas e documentos de absolutamente tudo o que diz sobre Ellen White. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós damos continuidade à nossa série de refutações ao ministério Para que possamos, também conhecido como Ministério Puta que Pariu, em função das siglas, aliás, das três letras da sigla do nome do referido ministério, PQP. E finalmente hoje nós vamos começar a reagir sobre os conteúdos do Rodrigo a respeito de ninguém menos do que Ellen White. Bom, sei que tem muita gente curiosa para saber como que o Ezequiel Gomes vai defender a Ellen White, huh? Das acusações e das percepções críticas do Rodrigo em relação a essa pessoa tão terrível que é uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, eu já falei 1000 vezes que eu não sou apologeta e defensor da Ellen White, mas não temos problemas de bater um papo a respeito desse assunto. E hoje, no presente vídeo, nós vamos comentar um conteúdo do Rodrigo que se chama Quem era Ellen White? A Noite em Atkinson e o Julgamento de Israel Damon, parte 1. Existem 3 partes desse conteúdo, nós vamos reagir a todas essas 3 partes, mas no presente vídeo nós não vamos fazer um react completo aí de todas as coisas que o Rodrigo falou nesse conteúdo. Mas você não fique desanimado por isso. Se você quiser ver o meu react completo a esse episódio ao qual eu estou fazendo referência, na descrição deste vídeo você terá um link para um canal alternativo aqui ao canal Vem Senhor Jesus, tudo bem? Nesse link você vai ter o meu react em tempo real da primeira vez que eu vi esse vídeo aí a respeito do qual eu estou comentando no presente material, e aí você vai poder ver o meu react lá por completo. O vídeo do Rodrigo tem cerca de 37 minutos de conteúdo, o meu react tem mais ou menos 1h30 de conteúdo em relação aí ao material, onde eu vejo o episódio dele completo e vou pausando e fazendo aí alguns comentários, já tipo assim, em tempo real, né? Sem nenhuma pesquisa prévia ou nada do tipo. Então, aqui a gente vai funcionar da seguinte forma, né, nesse momento. Eu vou ver um vídeo do Rodrigo, já vou aproveitar fazendo o react, né, sempre que eu for ver um vídeo do Rodrigo completo, e aí isso já cria um conteúdo extra dentro do canal, que eu tenho que estudar o vídeo dele mesmo para reagir. E depois eu faço um conteúdo público, e aí coloco o link para o react completo para as pessoas que quiserem gastar um pouco mais de tempo aí com essa questão, tá? Não vou deixar os reacts em público, porque o objetivo aqui não é divulgar o material completo do Rodrigo no meu canal. Quem quiser conhecer o trabalho do Rodrigo, vá lá no canal Para Que Possamos e o conheça nos seus próprios termos, sem precisar das opiniões do Ezequiel Gomes a esse respeito. Acho que essa é uma melhor forma de trabalhar. E se você for assistir o meu react completo no meu canal secundário, peço também que você se inscreva no canal secundário para, inclusive, a gente ter um canal de backup aí se no futuro a gente precisar lançar conteúdos em outro canal que não aqui no canal oficial Vem Senhor Jesus. Belezinha? Recados dados, então, gostaria de mostrar para você um trechinho do vídeo do Rodrigo. Dá uma olhada aí. Todas as informações que você vir nesse vídeo, primeiramente, são 100% verdadeiras, documentadas, e nós temos evidências, provas, documentos de absolutamente tudo que nós estamos dizendo. A Igreja Adventista, ela apresenta, acho que 10, 15% da história dela nos seus livros, na sua literatura, no que é impresso, né, no Brasil, mas, na verdade, a história dela é muito mais ampla. Ok, então aí você vê Rodrigo Custódio falando algumas coisas que muito nos interessam. Então ele está dizendo assim, olha, que todas as informações com as quais você vai poder entrar em contato no vídeo dele, primeiramente são 100% verdadeiras, documentadas, e existem aí por parte do Rodrigo a posse de evidências, provas e documentos de absolutamente tudo o que ele vai dizer. E aí logo em seguida ele diz que a Igreja Adventista apresenta nas suas publicações, livros impressos no Brasil,
unicamente 10 a 15% da história de Ellen White, que na verdade é muito mais ampla. Ok. Então eu já faço o meu primeiro desafio público ao senhor Rodrigo Custódio. Qual evidência, prova ou documento você pode apresentar, senhor Rodrigo, para comprovar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil só apresenta essa porcentagem que você determinou aí com esse número tirado da sua bunda sobre a vida da Ellen White? Então, vamos lá. Você está dizendo aí claramente: a igreja só apresenta 10 a 15% das informações da história da Ellen White, que é muito mais ampla do que isso. Então temos aí 85 a 90% da história da Ellen White escondida das pessoas em literaturas e língua portuguesa e blá blá blá. Ok, Rodrigo, então agora eu quero evidência, prova e documento de que isso é assim. Não sendo o caso, ou seja, você não sendo capaz de apresentar essas evidências, provas e documentos, eu já preciso caracterizá-lo como um mentiroso, que fala que você tem prova, documento e evidência de absolutamente tudo que você vai dizer, e acho que você não vai encontrar essa prova, essa evidência, esses documentos aí que comprovem essa imbecilidade que você está dizendo. Até porque, veja bem, é verdade que existem coisas que Ellen White escreveu e etc, 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 que estão em inglês e não em português. Isso é fato. Todavia, há uma imensa quantidade de material de Ellen White e sobre Ellen White traduzida para o português. Não só, inclusive, em livros, literatura impressa, mas em aplicativos e o site do próprio EGW Writings, né? E tudo mais. E existem várias formas das pessoas acessarem o conteúdo de Ellen White e sobre Ellen White em português. E sem sombra de dúvida, a imensa maioria das coisas que Ellen White escreveu e a respeito das quais foi escrito sobre Ellen White do ponto de vista da instituição, estão sim traduzidos em português. Nós temos inclusive materiais grandes sobre isso, né? O material Ellen White e seus críticos, do Francis Nichol, que foi publicado há pouco tempo, a enciclopédia da Ellen White, o livro Mensageira do Senhor, inclusive que tratam de várias das extensas polêmicas contra a Ellen White durante a história do Adventismo e do ministério da Ellen White desde quando ela estava viva e até hoje. Ah, mas existe muito conteúdo em inglês que não está em português. Sim, isso também é verdade. Porque é simples fato que se produz muita coisa nos Estados Unidos que demora um certo tempo para se traduzir em português no Brasil. Isso, inclusive, não é só sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia em defesa da Ellen White. Inclusive, também isso é sobre os críticos do Adventismo do Sétimo Dia e da Ellen White. Existe muito mais material crítico escrito contra Ellen White em inglês do que em português. O que nós vamos inferir a respeito desta informação? Que os críticos da Ellen White estão escondendo do povo brasileiro a verdade sobre as críticas a Ellen White? Não, simplesmente há uma diferença cultural destas questões entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país onde se lê mais, no Brasil se lê menos. Então há mais demanda por conteúdo de literatura a respeito de todos os assuntos que existem na face da Terra nos Estados Unidos do que no Brasil. Por isso o mercado editorial norte-americano é muito maior do que no Brasil. Os Estados Unidos são um país muito mais rico do que o Brasil. Os Estados Unidos são um país aí que tem essas discussões cristãs, etc e tal, mais extensas do que no Brasil. Então, por causa disso, é natural que exista mais conteúdo em inglês do que em português. Agora, aparentemente, o que o Rodrigo está fazendo com esse tipo de ilação e etc e tal, que ele não pode comprovar com nenhuma evidência, prova ou documento, já contrariando o que ele mesmo afirma no seu vídeo, é que, assim, como se a igreja estivesse, tipo, escondendo 90%, 85% da vida da Ellen White, das pessoas, que aí vai ter coisas ali vergonhosas, erradas e ruins, que a igreja não quer que você saiba.
Ok, beleza, a gente pode trabalhar com esse tipo de ilação. Todavia, vamos para a Bíblia? Que aí fica mais divertido, assim, tá? Então a gente abre a Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 21, no verso de número 25, e a gente lê o seguinte: há, porém, muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma a uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ok. Então, com base bíblica, a gente sabe que o que a Bíblia conta a respeito da história de Jesus é extremamente diminuto e pequeno da história mais ampla e maior de Jesus Cristo. Tudo bem? E aí nós vamos inferir o quê? Que a Bíblia esconde a história de Jesus e não quer que você conheça os aspectos obscuros da sua vida? Vamos fazer esse tipo de leitura aqui? É a isso que conduz esse tipo de mentalidade e postura imbecil do senhor Rodrigo Custódio? E outra, não é só sobre a história de Jesus que a Bíblia conta alguma coisa, mas conta pouca coisa, né? Por exemplo, a história de Adão e Eva. Então a Bíblia inicia com essa história que Deus criou Adão e Eva e colocou eles lá num jardim, e colocou lá no meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, não sei das quantas, e falou para eles não comerem o fruto daquela árvore, que se eles comessem eles iriam morrer, e blá blá blá, e etc. Aí a Bíblia relata que eles deram atenção a uma tal de uma serpente, que falou para eles que Deus estava enganando eles foram lá e comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, e imediatamente se sentiram envergonhados e foram expulsos do paraíso, e aí viveram 900 anos e morreram, e daí tiveram filhos e filhas, e aí depois morreram. Beleza. Veja bem, se Adão e Eva viveram 900 e tantos anos, imagine que você fizesse um relato por dia de cada dia da história de Adão e Eva. Então é 900 anos vezes 365. Qual seria o tamanho do livro da revelação sobre Adão e Eva? Seria absolutamente gigantesco. O que nós temos na Bíblia sobre Adão e Eva não dá assim, sei lá, não dá 10 páginas corridas, assim, se você pegar todas as informações bíblicas de Gênesis a Apocalipse sobre Adão e Eva. Então a Bíblia esconde a história de Adão e Eva de vocês e só publica 10 a 15% da história. Aliás, bem menos do que 10 a 15% da história de Adão e Eva, ou de Jesus, ou de qualquer outro personagem bíblico, porque a Bíblia não traz uma descrição exaustiva da vida de ninguém, da realidade de ninguém, da história de ninguém. E aí, vamos inferir que a Bíblia, então, ou os autores da Bíblia eram pessoas maldosas que estavam escondendo 85%, 90% das informações das pessoas? É ridículo a forma de colocar as questões. E se o Rodrigo supõe ter acesso a informações sobre a Ellen White, que não estão publicadas em português no Brasil, quem foi que publicou essas informações em inglês nos Estados Unidos? Não foi a própria igreja? Qual é a fonte das informações a respeito da Ellen White que não seja a própria igreja? E aqui nem é o caso de dizer que não possam existir documentos críticos da Ellen White em inglês que não estão em português, como a gente já falou. Mas o fato é que a imensa maioria das informações a respeito da Ellen White publicadas em inglês são como fonte da igreja, são trazidas a público pela igreja, porque a igreja tem muito mais interesse em Ellen White do que qualquer outra pessoa, mesmo do que os seus próprios críticos, entende? Então, o Rodrigo já não consegue comprovar o que ele afirma, em 30 segundos de vídeo a gente já consegue demonstrar que não, e no final das contas também a maldade que ele coloca no ar contra a fé adventista, se alguém quiser extrapolar e dizer também para os autores bíblicos que estão escondendo as coisas das pessoas, a gente pode fazer da mesma forma. É uma postura vergonhosa da parte do Rodrigo, mas aí ele começa a falar da Ellen White e etc. Ele começa a dizer assim que a Ellen White tomou uma pedrada na cabeça, que aquilo afetou grandemente a vida dela, e que ela tinha muito medo, muita depressão, muitos sentimentos ruins, que ela não ia ser salva, que Deus não ia aceitar ela, e que no meio disso tudo também ela tinha a sua família com um metodismo alternativo, que era uma religião pentecostal, super fanática e barulhenta, e com crenças esdrúxulas e estranhas, né? Você pode ver no conteúdo do Rodrigo, ou no meu react também, etc, 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 até que ele fala o seguinte a respeito da questão. Dá uma olhadinha aí. Durante sua infância e adolescência, ela passou a ter sonhos e pesadelos,
onde ela era constantemente alertada de que não seria aceita por Deus e de que ela não seria salva, e também que a luz de Deus seria rejeitada a ela e que também seria jogada nas trevas e no abismo. Isso criou em Ellen uma certeza de que ela estava perdida e que a volta de Cristo seria, na verdade, o fim da sua vida e sua perdição completa. O trauma cerebral e as consequências psicológicas ainda latejavam em sua mente e, juntamente com as práticas religiosas de sua igreja carismática, apenas contribuíram para uma piora na percepção que ela tinha sobre Deus e o mundo espiritual. Pronto, meus amados irmãos e irmãs. Aí o Rodrigo, então, supõe trazer a você informações que a Igreja Adventista do Sétimo Dia te esconde, supostamente, né? Como se não houvesse infinitos relatos sobre Ellen White a respeito, em português, né, a respeito dessas coisas, como que ela se sentiu depois lá do acidente dela, na sua infância, sua adolescência e etc. Mas aí beleza, né? Vamos ignorar a inexatidão do Rodrigo e vamos lá trabalhar nos termos dele. Então, durante a infância e a adolescência, Ellen White passou a ter sonhos e pesadelos. Olha que pessoa terrível era Ellen White, hein? E ela era alertada nesses pesadelos de que Deus não a aceitaria, ela não seria salva, a luz de Deus seria retirada dela, ou seria rejeitada a ela, essa luz. Ela seria jogada nas trevas e no abismo, né? Então ali eram os medos, as preocupações religiosas da Ellen White como criança e adolescente. E aí isso criou supostamente na cabeça da Ellen White a certeza de que ela estava perdida. E que a volta de Cristo seria o fim da sua vida e a sua perdição completa. Legal, bacana. E aí o Rodrigo explica tudo isso dizendo, né, que isso tudo foi fruto de um trauma cerebral que trouxe consequências psicológicas na mente da Ellen White. E esses traumas, né, com essas consequências psicológicas, aliados às práticas religiosas dessa igreja pentecostal da Ellen White, contribuíram para uma piora da percepção que Ellen White tinha sobre Deus e sobre o mundo espiritual. Então, o que de fato está acontecendo aqui é que o Rodrigo está pintando um quadro em função do qual a Ellen White é essa pessoa, então, problemática, com essas consequências psicológicas graves, em função aí da sua pedrada, e aí ela tinha dúvidas e medos e pesadelos que ela não estaria salva, que Deus não a aceitaria, e blá blá blá, e mais pra frente o Rodrigo vai usar estas questões para inferir, então, que Ellen White desenvolveu crenças heréticas e tudo mais para tentar contrabalancear esses sentimentos ruins que ela tinha como fruto dessas experiências ruins e questões aí problemáticas psicológicas. Legal, beleza. Como a gente então sempre faz? Vamos para a Bíblia? Por exemplo, Isaías capítulo 6, verso 5. Então eu disse: ai de mim, Isaías falando, tá? Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Vamos pintar Isaías também como uma pessoa que tinha problemas psicológicos e achava que estava perdido, e vamos desconfiar do conteúdo que Isaías pregou aqui no seu livro por causa disso? Inclusive, esse tipo de texto não é incomum na palavra de Deus, podemos citar. Por exemplo, Jeremias capítulo 8, verso 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Né? Acho que nem Jeremias, nem o povo de Deus de Israel estava salvo ali no meio das circunstâncias do cativeiro babilônico, nós não estamos salvos. Aí vamos pintar também Jeremias como uma pessoa que tinha problemas psicológicos e não acreditava na salvação, e aí ensinava essas coisas assim, tipo na Bíblia, né? Que coisa terrível, né, Rodrigo? É uma coisa meio cabulosa, assim, né? A narrativa que o Rodrigo vai começando a criar. Mas será que nada aconteceu na vida da Ellen White para contrabalancear um pouquinho, assim, esses problemas tão graves? Dá uma olhadinha aí. A visita de William Miller à região de Portland mexeu com Ellen de uma forma que impactou e renovou suas esperanças
acalmando um pouco o terror e o medo de não ser salva. Ellen se sentiu mais forte com relação à sua fé e acreditou que, de fato, Jesus estava voltando e que tudo seria melhor. Ok, então ficamos aliviados de saber que, conquanto a experiência prévia de Ellen White, antes de conhecer o Guilherme Miller, tenha sido assim tão ruim, tão complicada, ela tinha tantos medos, etc e tal, agora a visita de William Miller à região de Portland mexeu com a Ellen White e impactou e renovou a sua esperança, acalmando, o terror e o medo de não ser salva. E aí ela se sentiu mais forte em relação à sua fé, acreditou que de fato Jesus estava voltando e que tudo seria melhor. Ufa! Respiramos aliviados por saber que Ellen White melhorou em relação a esses temores todos, né, Rodrigão? Muito legal. E aí agora a gente passa para a conclusão do Rodrigo em relação a tudo isso, e aí a gente faz também os nossos comentários finais. Dá uma olhadinha aí. Ellen White veio de uma família normal, como qualquer outra criança. Infelizmente ela sofre um acidente muito sério, e esse acidente impacta a forma como ela percebe o mundo ao redor, como ela percebe as pessoas, as emoções e como ela entende principalmente o universo religioso. A religiosidade dela, ou as práticas religiosas que ela tinha desde a sua infância até a parte adulta da sua vida, foram cruciais para que desenvolvessem nela um medo muito grande de não ser salva. E eu acredito, pessoalmente, que durante todo esse processo, esse medo só aumentou, ele não diminuiu. E uma das evidências que nós temos de que Ellen White nunca acreditou que ela estava salva, e isso literalmente impactou a vida dela, emocional e espiritual, é porque ao redor de sua vida e também de seu ministério, ela passou a desenvolver ferramentas ou métodos que ajudavam ela a ficar mais em paz com relação à salvação. Métodos como já estar salvo se você acredita nisso, estar salvo se você faz isso, estar salvo se você acredita nesse dia, estar salvo se você come esse tipo de comida e assim por diante. Então, ao longo dos próximos episódios nós vamos explicar um pouco mais sobre isso, mas é muito claro quando você olha para a doutrina adventista, que quando você pega as 28 crenças da igreja, de que ali dentro, em todas elas, está o caráter e o espírito de Ellen White. Porque sem Ellen White não existe igreja adventista. É impossível você desmembrar um do outro. E esse medo, esse trauma, esses pesadelos, todas essas coisas que aconteciam na mente de Ellen White se traduziram em ferramentas para a salvação. E é triste perceber que ninguém nunca explicou a graça de Cristo para ela. Ou pelo menos não explicaram da forma correta. Se alguém tivesse explicado logo no começo, quando ela era adolescente ou juvenil, como a graça de Cristo funciona, ela não iria ficar traumatizada com a ausência da segurança da salvação. Ellen White nunca achou que ela estava salva. E a principal razão pela qual nós sabemos disso é que durante toda a sua vida, ela continuamente desenvolveu ferramentas para que ela tivesse em paz com relação à salvação dela. Mais burro impossível, Rodrigão. Mas eu vou dividir os meus comentários em relação a esse trecho final desse vídeo aí em 5 partes diferentes, tudo bem? Então vamos lá. O Rodrigo começa aí a sua conclusão dizendo que Ellen White veio de uma família normal. Mas infelizmente ela sofreu um acidente muito sério. Isso impacta a forma como ela percebe o mundo ao seu redor, as pessoas, as emoções, especialmente como ela entende o universo religioso. E as práticas religiosas da Ellen White, desde a sua infância, sua religiosidade, foi crucial para desenvolver nela um medo muito grande de não ser salva. E aí o Rodrigo fala assim em primeira pessoa, né? Eu acredito que nesse processo, ou durante todo esse processo, esse medo só aumentou, ele não diminuiu. Ok, vamos refutar o Rodrigo Custódio com base nas palavras dele mesmo? A visita de William Miller à região de Portland mexeu com Ellen de uma forma que impactou e renovou suas esperanças,
acalmando um pouco o terror e o medo de não ser salva. E eu acredito, pessoalmente, que durante todo esse processo, esse medo só aumentou, ele não diminuiu. A visita de William Miller à região de Portland mexeu com Ellen de uma forma que impactou e renovou suas esperanças, acalmando um pouco o terror e o medo de não ser salva. Bom, meus irmãos, a despeito da gente, inclusive, poder dizer aqui, cadê as provas, documentos e evidências de que o Rodrigo está falando é verdade ou não, o fato é que se a narrativa dele, nesse vídeo, é verdadeira, ele já entra em contradição consigo mesmo. Porque, veja bem, ele vai lá explicando a vida da Ellen White, que ela tomou uma pedrada, e que aí ela tinha uma comunidade religiosa muito fanática, muito doida, e que tudo isso fez com que ela tivesse muito medo da salvação, e ser perdida, e blá blá blá, e etc. Mas aí ela conheceu o Guilherme Miller, e isso acalmou um pouco o terror e o medo dela não ser salva, e blá blá blá. Aí chegando na conclusão, ele diz, não, mas eu pessoalmente creio que nesse processo todo o medo só aumentou e não diminuiu. Se essa conclusão fosse verdadeira, não teria sido verdade que Ellen White se acalmou um pouco diante dos seus terrores e medos com a pregação do Guilherme Miller e aquele papo como um todo. Então o que o Rodrigo Custódio fala não se escreve. O que o Rodrigo fala que tem provas e evidências de tudo que ele afirma em absoluto, obviamente que não é correto, até porque se ele tivesse prova em absoluto que o medo dela nunca se acalmou, ele estaria correto no trecho do vídeo que ele fala que o terror e o medo dela se acalmaram um pouco. É uma absoluta piada. E aí ele continua dizendo assim, que uma das evidências que nós temos, né, de que Ellen White nunca acreditou que ela estava salva, é porque durante, né, a sua vida e o seu ministério, supostamente Ellen White desenvolveu ferramentas ou métodos que ajudavam a ela ficar mais em paz em relação à salvação. Inclusive acredito eu que a palavra métodos aí está um pouco equivocada, tá? Mas esses métodos aí, segundo a cabeça do Rodrigo, seriam assim: já estar salvo se acredita nisso, já estar salvo se faz isso, já estar salvo se acredita nesse dia, já estar salvo se come esse tipo de comida e assim por diante. Mas veja bem, se Ellen White desenvolveu essas convicções, tá? Por que ela acreditava que ela não estava salva? Porque se ela acreditou que se ela cresce em determinadas coisas, fizesse determinadas coisas, acreditasse em determinado dia, que seria ali a guarda do sábado, acreditasse que ela deveria comer um certo tipo de comida e não comer outros tipos de comida, e assim ela estaria salva, então não seria correto dizer que ela nunca creu que esteve salva. Mas isso nós vamos falar no último ponto. Só queria já deixar isso aqui de antemão registrado, tudo bem? E aí ele fala que inclusive vai explicar isso em episódios posteriores, aí então depois a gente comenta mais sobre isso também em relação a episódios posteriores. Mas aí o Rodrigo fala uma coisa muito interessante que eu quero repetir aqui para você dar uma olhada. Vê aí. É muito claro quando você olha para a doutrina adventista, que quando você pega as 28 crenças da igreja, de que ali dentro, em todas elas, está o caráter e o espírito de Ellen White. Bom, ok, vamos aceitar as ideias do Rodrigo Custódio. Ele diz assim, né? Quando você olha para a doutrina adventista, para as 28 crenças da igreja, e aí você pega e ali dentro estão, em todas elas, o caráter e o espírito de Ellen White. Ok, beleza, desafio aceito. Aqui eu pego o livrinho das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e vou ler para vocês aqui alguns textos que, segundo o Rodrigo Custódio, contêm o caráter e o espírito da Ellen White. Eu espero que ao final desta despretensiosa exposição o Rodrigo não venha mudar as suas próprias palavras, de que não, nessas crenças aí não está o caráter e o espírito da Ellen White. Tá? Então o livrinho Nisto Cremos aqui na edição que eu tenho, na página 24, diz assim: Deus nos oferece um gracioso convite para pesquisarmos as Escrituras, falando da Bíblia, tá? E nos tornarmos familiarizados com ele. Podemos obter a preciosíssima bênção
de termos assegurada a nossa salvação e de descobrirmos por nós mesmos que a Escritura é útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça, para que através dela possamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então aqui as crenças adventistas, que contêm o caráter e o espírito da Ellen White, diz que Deus nos ofereceu a Bíblia como um dom gracioso, esse convite para estudar as Escrituras. E através das Escrituras a gente pode obter a preciosíssima bênção de termos assegurada a nossa salvação. Tá? Se na cabeça do Rodrigo o que identifica a Ellen White é insegurança da salvação, ele não poderia estar mais equivocado de que nas crenças adventistas está o caráter e o espírito da Ellen White, porque as crenças adventistas dizem o exato oposto do que o Rodrigo Custódio supõe. Mas a gente está só no começo aqui da exposição das crenças fundamentais. Tá? Vamos ler mais vários textos. Página 123 deste mesmo documento, que no livrinho Nisto Cremos, diz assim: a única esperança da humanidade decaída é aceitar o convite de Deus e entrar com ele no concerto da graça. Através da fé em Cristo Jesus, podemos experimentar esse relacionamento, que nos assegura a adoção como filhos de Deus e herdeiros com Cristo em seu reino. Olha aí, Rodrigo. O espírito e o caráter da Ellen White. A nossa única esperança como humanidade decaída é aceitar o convite de Deus, entrar no concerto da graça e, através da fé em Cristo, a gente experimenta a segurança de que somos adotados na família de Deus e que somos herdeiros com Cristo. Página 147 do mesmo documento. O divino ministério da reconciliação revela a futilidade dos esforços humanos, no sentido de obter a salvação por intermédio das obras da lei. A compreensão da graça divina conduz à aceitação de justificação disponível por intermédio da fé em Cristo. A gratidão daqueles que experimentam o perdão converte a obediência em algo prazeroso. As obras em tal situação jamais representarão o fundamento da salvação, e sim o seu resultado. Olha aqui o caráter e o espírito da Ellen White, Rodrigão. Quando a gente então entende o ministério da reconciliação, do qual Paulo falou lá em 2 Coríntios capítulo 5, tudo isso revela a futilidade dos esforços humanos. Não dá para conseguir a salvação por intermédio das obras da lei. E quando a gente entende a graça, a gente aceita a justificação pela fé, e as nossas obras são resultados dessa justificação e não a base em função da qual a gente ganha a salvação. Esse é o caráter e o espírito da Ellen White, tá? Aí vamos para a página 150. Permanecendo em Cristo, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação, agora e no juízo. Opa! Se nas crenças fundamentais adventistas está o caráter e o espírito da Ellen White, olha o caráter e o espírito da Ellen White. Temos a certeza da salvação agora e no juízo. Esse é o caráter e o espírito do que Ellen White ensinou, né, Rodrigão? Você não vai voltar atrás agora, né? Vamos continuar. Página 156. Nosso relacionamento com Cristo traz consigo o dom da vida eterna. João afirmou: aquele que tem a vida tem o Filho. Aliás, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Alguém já se encarregou do nosso passado pecaminoso. Por intermédio da habitação interior do Espírito Santo, podemos desfrutar das bênçãos da salvação. Então veja, né? Esse é o caráter e o espírito da Ellen White, acreditar que quem está em Cristo está salvo e desfruta das bênçãos da salvação, né, Rodrigão? Página 165 a gente termina essa breve exposição. Nem os traços cristãos do caráter, nem um comportamento isento de falhas representam a base pela qual somos aceitos diante de Deus. A justiça salvadora provém do único homem justo, Cristo Jesus,
e nos é transferida pelo Espírito Santo. Em nada podemos contribuir com o dom da justiça de Cristo, podemos apenas recebê-lo, o dom. Nenhum outro ser além de Cristo é justo. A justiça humana não passa de trapos de imundície. Mesmo aquilo que fazemos em resposta ao amor salvífico não pode constituir a base de nossa aceitação diante de Deus. Essa aceitação é identificada com a obra de Cristo. Ao trazer-nos Cristo, o Espírito Santo também traz essa aceitação. O Espírito Santo traz para dentro de nós o está consumado do Calvário, aplicando a nós a experiência única da aceitação que Deus faz da humanidade. Esse está consumado pronunciado na cruz coloca em xeque todas as demais tentativas humanas de se obter aceitação. Ao administrar o crucificado ao nosso íntimo, o Espírito traz a única base para a nossa aceitação diante de Deus, providenciando o único título genuíno e válido para a salvação que nos está disponível. Ou seja, isso aqui representa o caráter e o espírito da Ellen White, que a gente não ganha a salvação pelo nosso caráter, pelo nosso comportamento, o único justo é Jesus Cristo. Mesmo aquilo que a gente faz em resposta ao amor de Deus não nos garante a salvação, como se a gente fosse salvo por tais questões, mas a gente é salvo porque o Espírito Santo traz o está consumado da cruz sobre nós, aplicando isso à nossa experiência com Cristo, a salvação que nos está disponível, né, Rodrigão? Para quem achava que as 28 crenças fundamentais estavam assim tão embebedadas do caráter e do espírito da Ellen White, que não acreditava assim na certeza da salvação ou coisas do tipo, você revelou-se simplesmente como o débil mental que você é, falando um monte de imbecilidade e idiotice na internet, tá bom? Aí o Rodrigo continua dizendo assim que na visão dele é muito triste entender que ninguém nunca explicou a graça de Cristo para Ellen White. Coitadinha da Ellen White, ou pelo menos não explicou da forma correta, né? Eu gostaria muito de ouvir assim a explicação correta da graça de Deus por parte do Rodrigo. Inclusive contrastar essa explicação do Rodrigo com as coisas da Ellen White. E aí o Rodrigo diz assim, que se tivessem explicado para Ellen White, quando ela era criança ou adolescente, como que a graça de Cristo funciona, ela não ficaria traumatizada com a ausência da segurança da salvação. Ok, beleza. A questão, entretanto, Rodrigo, é que você não tem nenhuma prova disso que você está falando, nenhuma evidência, nenhum documento para demonstrar essa idiotice. Qual prova, documento ou evidência demonstra que se Ellen White tivesse recebido a explicação que você julga melhor da graça de Deus, ela não teria ficado traumatizada aí com a experiência dela, seja religiosa ou da pedrada que ela tomou e questões do tipo? Você não tem evidência nenhuma para isso, você é uma piada, Rodrigo. Mas, por fim, eu demonstro aí o último trechinho do vídeo do Rodrigo que eu quero comentar. Dá uma olhada. Ellen White nunca achou que ela estava salva. E a principal razão pela qual nós sabemos disso é que durante toda a sua vida ela continuamente desenvolveu ferramentas para que ela tivesse em paz com relação à salvação dela. Pois então, meus amados irmãos e irmãs, aí está o último trechinho do vídeo do Rodrigo que a gente vai reagir agora. Eu espero que vocês não fiquem chateados comigo se eu disser que tudo que passou até aqui nesse vídeo foi só a introdução para a gente chegar nesse momento, ok? Brincadeira, eu vou tentar pegar leve com vocês aí e não me estender demais daqui para frente, mas vou trabalhar com paciência para demonstrar de forma cabal os erros infantis, absurdos do canal para que possamos, tudo bem? Então, o Rodrigo diz aí que Ellen White nunca achou que ela estava salva, e nós sabemos disso, pois durante toda a sua vida ela continuamente desenvolveu ferramentas para que ela estivesse em paz com relação à sua salvação. Que já é uma coisa totalmente sem sentido e contraditória, pois se ela desenvolveu ferramentas para estar em paz com a sua salvação, não faz sentido dizer que ela nunca
achou que estava salvo ou algo do tipo, tá? Seja como for, eu não vou aqui simplesmente falar. Eu vou demonstrar a natureza dos erros do senhor Rodrigo Custódio. E para isso eu convido vocês até o site EGW Writings, que contém aí os escritos de Ellen White traduzidos para o português, não está escondido de vocês não, tá? E gostaria de demonstrar algumas coisas para vocês. Vem comigo. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos e irmãs, ao site EGW Writings, em português seria escritos de Ellen White.org, que tem aí uma ferramenta de busca onde você pode buscar qualquer tópico, qualquer texto, qualquer tema nos escritos da Ellen White. Sempre que alguém então tentar te enganar ou querer dizer, não, Ellen White cria nisso ou não cria naquilo, você pode acessar esse material aí e fazer uma pesquisazinha por si mesmo para avaliar se de fato as coisas são assim no melhor espírito beriano. Então, por exemplo, você chega lá no canal Para Que Possamos e você ouve que Ellen White nunca acreditou que ela estava salva e blá blá blá. O que você faz? Você vem aqui no site EGW Writings e começa a fazer as suas pesquisas aí. Por exemplo, no caso aqui eu escrevi ali a palavra salvação entre duas aspas, e aí o resultado do site me oferece todas as ocasiões em que Ellen White fala a respeito do termo salvação. Aí tá lá, desde o livro Atos dos Apóstolos, e tem aí por página são 20 ocorrências, tudo bem? Aí você digita lá na página 2, mais 20 ocorrências, até chegar na última ocorrência. Por exemplo, no caso aqui do termo salvação, se você vai para a última ocorrência, você vê que existem 5.373 ocorrências desse termo aqui na busca do site. Tá? Entretanto, você percebe que na pesquisa também saem alguns resultados que não são de Ellen White. Aqui, por exemplo, tem Uriah Smith, William Prescott, etc. Você vai voltando aqui até você voltar a encontrar os textos mesmo de Ellen White, Joseph Bates, textos bíblicos, etc., que falam de salvação. Então aqui, ó, Ellen White, está aqui, ó, 4.920, vamos ver se tem um pouco mais. Então é isso, 4.920 ocorrências, aliás, Deuteronômio até aqui, ó. Essa é a última de Ellen White. 4.917 ocorrências só do termo salvação na obra de Ellen White. Então, se a pessoa diz que Ellen White pensava isso ou aquilo a respeito da sua própria salvação ou da salvação de quem quer que fosse, etc. e tal, você vem aqui e coloca o termo salvação aí, você já vai encontrar milhares e milhares e milhares de citações de Ellen White. Mas você pode fazer pesquisas mais específicas, por exemplo, né? O termo, em vez de salvação, o termo salvos. Então aqui, tá lá. Ellen White escreveu o termo salvos em tantas ocasiões. Vamos ver até o último aqui, onde é que vai. 762 ocorrências, mas aqui também tem algumas que não são da Ellen White. Vamos voltando até aqui. Ó, aqui são então 662 ocorrências do termo salvos nos escritos de Ellen White. Então é 4.000 textos falando de salvação, 600 textos falando dos salvos. Vamos ver aqui, ó, salva, né? Como se ela dissesse assim, eu fui salva. Então tá lá, o termo salva acontece, vamos ver quantas vezes aqui. 350 vezes, mas nem todos são da Ellen White. Vamos voltando aqui. E tal. Então aqui está, 275 ocorrências da expressão salva, a pessoa salva, ou a pessoa perdida, ou sei lá o quê. E aí você coloca aí o termo que você quiser, que você vai encontrar, tá? Por exemplo, eu fiz uma outra pesquisa aqui do termo graça, tá bom? Então, o termo graça, vamos ver quantas vezes acontece. 7.934, mas lembra, nem todos são da Ellen White. Então a gente vai voltando aqui e vamos ver quantas vezes Ellen White falou da palavra graça aqui, segundo o aplicativo, na tradução aqui do português, tá? A gente vai voltando
E onde é que nós vamos chegar? Nós vamos chegar aqui, ó. Vamos ver se tem mais alguma para cá. Tem mais algumas aqui. 7.385 ocorrências do termo graça em Ellen White, tá bom? Você pode gastar o resto da sua vida nesse aplicativo aqui, estudando as coisas da Ellen White, caso você se interesse a respeito desse assunto. Mas aqui o que nos interessa é essa frase do Rodrigo Custódio aí, de que Ellen White nunca achou que ela estava salva. Será que a gente pode desmentir o Rodrigo assim, de bate-pronto, bem facinho assim? Bom, vamos dar uma olhada. Eis que convido vocês até aqui o texto da Ellen White, que é a sua primeira visão no livro Primeiros Escritos. E por que eu escolhi aqui a primeira visão dos Primeiros Escritos? Porque aí já é tipo assim, o básico do básico, o início do início do estudo sobre Ellen White, beleza? Aí eu vou dar uma lida para você assim, algumas questões aqui, tá bom? Então vamos lá. Experiências e visões da senhora White. A pedido de queridos amigos, concordei em fornecer um breve esboço de minhas experiências e visões, com a esperança de que animem e fortaleçam os humildes e confiantes filhos do Senhor. Fui convertida com a idade de 11 anos e aos 12 fui batizada, tendo-me unido à Igreja Metodista. Aos 13 anos, ouvi Guilherme Miller proferir sua segunda série de conferências em Portland, Maine. Senti então que eu não era santa e não estava pronta para ver Jesus. E quando foi feito o convite aos membros da igreja e aos pecadores para irem à frente em oração, abracei a primeira oportunidade, pois eu sabia que eu precisava fazer grande obra por mim mesma a fim de habilitar-me para o céu. Minha alma tinha sede de salvação plena e ampla, mas eu não sabia como obtê-la. Em 1842, assisti constantemente às reuniões do Segundo Advento em Portland, Maine, e criei inteiramente que o Senhor estava prestes a vir. Eu tinha fome e sede de completa salvação, inteira conformidade com a vontade de Deus. Dia e noite eu lutava para alcançar o inapreciável tesouro que nem todas as riquezas da terra poderiam comprar. Ao dobrar-me perante Deus em oração por esta bênção, foi-me apresentado o dever de ir orar numa reunião pública. Jamais eu havia orado em voz alta numa reunião. Esquivei-me ao dever. Temendo que se tentasse orar, ficaria frustrada. Cada vez que eu me punha perante o Senhor em oração secreta, o dever não cumprido se me apresentava. Até que deixei de orar e caí num estado de melancolia que finalmente redundou em profundo desespero. Neste estado de espírito, permaneci por 3 semanas, sem um raio de luz que penetrasse a espessa nuvem de trevas ao meu redor. Tive então 2 sonhos que me trouxeram um débil raio de luz e esperança. Depois disto, abri minha mente à minha devotada mãe. Ela me disse que eu não estava perdida e aconselhou-me a procurar o irmão Stockman, que pregava então para o povo do Advento em Portland. Tive grande confiança nele, pois era um dedicado e amado servo de Cristo. Suas palavras impressionaram-me e deram-me esperança. Voltei-me ao lar, de novo apresentei-me perante o Senhor e prometi-lhe que faria e sofreria qualquer coisa que se me fosse dado ter os sorrisos de Jesus. O mesmo dever foi-me apresentado. Deveria haver uma reunião de oração nessa noite. Aqui assisti. E quando os demais se ajoelharam para orar, com eles também eu me ajoelhei, tremente. E depois que 2 ou 3 haviam orado, abri minha boca em oração, antes que disso me apercebesse, e as promessas de Deus me pareceram como pérolas preciosíssimas, que só deviam ser recebidas pelos que as suplicassem. Ao orar, o fardo e a agonia de alma que por tanto tempo eu havia experimentado, deixaram-me, e as bênçãos de Deus vieram sobre mim como suave orvalho. Dei glórias a Deus pelo que eu sentia, mas ansiava mais. Eu não estaria satisfeita até que estivesse repleta da plenitude de Deus. Inexprimível amor por Jesus encheu a minha alma. Onda após onda de glória rolaram sobre mim, até que meu corpo se tornou rijo. Tudo desapareceu ao redor de mim, exceto Jesus e a glória, e eu nada sabia do que se passava em meu entorno. Por longo tempo fiquei nesse estado de corpo e de mente. Quando percebi o que estava ao meu redor,
tudo parecia mudado, tudo parecia glorioso e novo, como se sorrindo e louvando a Deus. Tive desejo então de confessar Jesus em todo lugar. Durante 6 meses, nuvem alguma de treva passou sobre a minha mente. Minha alma bebia diariamente ricos sorvos da salvação. Eu achava que os que amavam a Jesus amariam a sua vinda. De maneira que fui à reunião da classe e falei-lhes do que Jesus havia feito por mim, e de que plenitude eu desfrutava através da crença, segundo a qual o Senhor estava prestes a vir. O líder da classe interrompeu-me dizendo, através do metodismo, mas eu não podia dar glória ao metodismo, quanto era certo que Cristo e a esperança de sua breve vinda é que haviam me tornado livre. Bom, meu propósito aqui não é ler os textos da Ellen White infinitamente, a gente tem outras coisas a fazer. Mas olha que coisa interessante. O Rodrigo Custódio, ele tinha usado textos de Ellen White, onde ela relatava que ela estava muito triste, muito desesperada, com pesadelos, para descrever assim a Ellen White nesse quadro sinistro de uma pessoa com problemas mentais, como se aí nesses relatos Ellen White devesse ser levada a sério. Mas veja, lembra que na conclusão do seu vídeo o Rodrigo diz que Ellen White só tinha dúvida da salvação e só piorou e etc. Então ela nunca achou que estava salva? Veja, aqui nas primeiras páginas, nos primeiros parágrafos, das primeiras visões e experiências da Ellen White, você já tem um quadro diferente. Sim, ela explica que ela estava ali super triste, super complicada, e aí ela não queria orar em público, aí por semanas ela ficou assim muito mal, um profundo desespero, até que ela foi lá e clamou a Deus, e aí fez a oração na reunião de oração, e aí por 6 meses ela não teve nenhum sentimento ruim e blá blá blá. Não existe esse papo do tipo Ellen White só tinha medo, angústia, problema mental, e isso só piorava o tempo todo, a vida toda. Pelo menos durante esses 6 meses aí, ela, no relato dela, ela só tinha coisas boas, ela bebia os sorvos da salvação e blá blá blá. Mas vamos continuar aqui no texto, ainda da primeira visão da Ellen White, tá? E aí ela diz assim: todos nós fomos debaixo da árvore, sentamo-nos para contemplar o encanto daquele lugar, falando do céu, né, que ela tinha tido uma visão do céu. Quando os irmãos Fitch e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino, e a quem Deus depusera na sepultura para os salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhe, e todos exclamávamos, aleluia, é muito fácil alcançar o céu, e tangemos nossas gloriosas harpas, e fizemos com que arcadas do céu reboassem. Olha que interessante, não só Ellen White aqui não exprime nenhuma dúvida a respeito da sua salvação, como ela diz que ela teve uma visão e que Deus levou ela até o céu e que chegou lá, nossa, minhas provações não significavam nada, como é fácil alcançar o céu, ou seja, como é fácil alcançar a salvação, né? E eu quero ler mais 4 parágrafos aqui da primeira visão da Ellen White ainda, para dar um contexto um pouco mais amplo, tá? Aí a Ellen White escreve assim: não demorou muito, se espalhou ao redor que as minhas visões eram... Opa, deixa eu colocar aqui. Isso. Resultado de mesmerismo, né, que é a hipnose. E muitos adventistas mostraram-se prontos para espalhar essa versão. Um médico que era afamado mesmerista disse-me que minhas visões eram mesmerismo e que eu era uma vítima muito fácil, podendo ele magnetizar-me e dar-me uma visão. Eu lhe disse que o Senhor havia me mostrado em visão que o mesmerismo era de origem diabólica, dos insondáveis abismos, e que logo ali estariam os que continuassem a praticá-lo. Dei-lhe então a liberdade de magnetizar-me, se pudesse fazê-lo. Ele tentou por mais de meia hora, recorrendo a diferentes operações, e então desistiu. Pela fé em Deus pude resistir à sua influência, de maneira que em nada isto me afetou. Se eu tinha uma visão em reuniões, muitos diziam que era perturbação e que alguém havia me magnetizado. Então eu ia sozinha para os bosques, onde nenhum ouvido podia ouvir-me ou ver-me algum olho senão Deus, e orava a ele. E ele algumas vezes me dava uma visão ali. Então eu me regozijava e contava-lhe de que Deus me havia revelado sozinha, onde nenhum mortal podia influenciar-me. Diziam então que eu havia magnetizado a mim mesma.
Eu pensava, chegou o ponto dos que honestamente vão a Deus sozinho para suplicar suas promessas e clamar por sua salvação, sejam acusados de estar sob a má e danosa influência do mesmerismo? Suplicamos a nosso bondoso Pai do céu que nos dê pão, apenas para receber pedra ou escorpião? Essas coisas feriam meu espírito e me deprimiam a alma com terrível angústia, quase ao ponto do desespero, enquanto muitos queriam fazer-me crer que não havia Espírito Santo e que tudo quantos os homens santos de Deus haviam experimentado não era senão mesmerismo ou engano de Satanás. Nesta ocasião, havia fanatismo no MN. Alguns renunciavam inteiramente ao trabalho, desligavam da comunhão todos os que não aceitavam suas opiniões neste ponto, e algumas outras coisas que eles consideravam deveres religiosos. Deus me revelava esses erros em visão e enviava-me a seus extraviados filhos a fim de los declarar, mas muitos deles rejeitavam inteiramente a mensagem e acusavam-me de conformismo com o mundo. Por outro lado, os adventistas nominais acusavam-me de fanatismo. E eu era, por alguns, falsa e impiamente representada como sendo líder do fanatismo, que eu estava, na realidade, trabalhando para corrigir. Diferentes datas foram repetidamente estabelecidas para a vinda do Senhor e impostas aos irmãos, mas o Senhor mostrou-me que todas essas datas passariam, pois o tempo de angústia devia vir antes da vinda de Cristo, e que cada vez que era uma data estabelecida e passava, simplesmente enfraquecia a fé do povo de Deus. Por isso eu era acusada de ser como um mau servo que dizia em seu coração: meu Senhor tarde virá. Tudo isso pesava sobremodo em meu espírito, e na confusão eu era algumas vezes tentada a duvidar da minha própria experiência. Quando certa manhã, em orações de família, o poder de Deus começou a descer sobre mim, e depressa veio à minha mente o pensamento de que era mesmerismo, e resisti a ele. Imediatamente fui tomada de mudez, e por alguns momentos perdi a noção de tudo ao meu redor. Vi então o meu pecado em duvidar do poder de Deus, e que por assim proceder fiquei muda, e que minha língua seria libertada através de decorridas 24 horas. Um cartão foi colocado diante de mim, no qual estava escrito em letras de ouro o capítulo e verso de 50 textos das Escrituras. Ao voltar da visão, solicitei por acenos a lousa, e nela escrevi que eu estava muda. Também o que eu tinha visto e que desejava uma Bíblia grande. Tomei a Bíblia e prontamente identifiquei todos os textos que eu tinha visto no cartão. E eu não pude falar durante o dia todo. Logo na manhã seguinte, minha alma se encheu de gozo e minha língua foi libertada para proclamar os altos louvores de Deus. Depois disso, não mais ousei duvidar do poder de Deus ou resisti-lo, ainda que fosse por um só momento, não importando o que os outros pudessem pensar de mim. Eu, Ezequiel Gomes, quero que você que me ouve creia nesses relatos? Não, mas o fato é, se o Rodrigo leva a sério os relatos onde Ellen White fala das suas tristezas, das suas revoltas, das suas dúvidas, das suas trevas e etc e tal, por que não levar a sério os relatos onde Ellen White fala da libertação, da alegria, da fé, do louvor, dos milagres ou das coisas boas que ela diz que ela experimentava no contexto da salvação? Porque aí começa a ficar meio complicado esse recorte, né? Quando Ellen White fala que ela tinha sentimentos ruins, olha aí a verdade. Quando Ellen White fala que ela tinha sentimentos bons, olha aí a mentira, né, Rodrigão? Mas vamos avançar que ainda tem bastante coisa para mostrar para vocês aqui. Ok. Quando a gente fala, por exemplo, do contexto adventista sobre a graça de Deus, muitos acusam, né, a Ellen White, o adventismo, de não crerem na graça, né, e crerem na lei, essas bobagens desse tipo. Para essas pessoas, eu recomendo o livro Fé e Obras, e aí coloquei aqui no termo de busca o termo graça, e ele retoma 55 textos, tudo bem? Eu não vou ler todos os textos para vocês, até para não cansá-los, mas gostaria de ler alguns para vocês, tudo bem? Vamos lá. Inteiramente pela graça. A luz que me foi dada por Deus coloca este importante assunto acima de qualquer dúvida em minha mente. A justificação é inteiramente pela graça, não sendo obtida por nenhuma obra que o homem caído possa efetuar. E
aí ela vai falando desse tema em inúmeros contextos, tudo bem? Vamos ver aqui alguns a mais para a gente poder meditar. A ideia de fazer algo para merecer a graça do perdão é errônea do começo até o fim. Senhor, não trago na mão valor algum, simplesmente me apego à tua cruz, né? Essa era a crença da Ellen White, tá bom? Ok. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui a verdade que desdobrará o assunto à vossa mente, se não avelardes os raios de luz. A vida eterna é um dom infinito. Isto a coloca fora da possibilidade de ser ganha por nós mesmos, pois é infinita. Precisa ser forçosamente uma dádiva. E como tal, tem de ser recebida pela fé, e oferecendo a Deus gratidão e louvor. Sólida fé não conduzirá ninguém ao fanatismo, nem a desempenhar o papel do servo indolente. É o fascinante poder de Satanás que leva os homens a olharem para si mesmos, ao invés de olharem para Jesus. E aí ela vai falando várias questões aí muito interessantes. Olha aqui, ó. Temos de aprender na escola de Cristo. Coisa alguma senão a sua justiça pode dar-nos o direito a uma única das bênçãos do concerto da graça. E assim vai, enfim. Olha aqui mais. Ó. Não devemos pensar que nossa própria graça e mérito nos salvem. A graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. Olha aqui que legal. Temos de crer na clara promessa e não aceitar os sentimentos em lugar da fé. Quando confiarmos plenamente em Jesus, quando nos apoiarmos nos méritos de Jesus como Salvador, que perdoa os pecados, receberemos todo o auxílio que possamos desejar. E aí você pode dar uma olhada em vários outros textos da Ellen White a respeito desse assunto, tudo bem? Aí, por exemplo, aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, Ellen White fala o seguinte: todos nós precisamos semear uma colheita de paciência, compaixão e amor. Ceifaremos aquilo que estamos semeando. Nosso caráter está se formando agora para a eternidade. Aqui na terra estamos nos preparando para o céu. Tudo devemos à graça. Abundante graça, graça soberana. A graça no concerto ordenou nossa adoção. A graça do Salvador efetuou nossa redenção, regeneração e adoção, como co-herdeiros de Cristo. Que essa mesma graça seja manifesta aos outros, ok? Legal, show de bola. E aí eu queria terminar com algumas citações onde Ellen White declara sua fé na sua própria salvação, tá bom? Por exemplo, Nos Lugares Celestiais, página 119, em 1886, Ellen White escreveu assim: posso confiar em meu Salvador, ele me salva, hoje. E enquanto luto para vencer as tentações do inimigo, ele me dá graça para vencer. Olha aqui Ellen White declarando que Jesus a havia salvado naquele dia e a cada dia. Esse é o sentido da ideia. Outro texto de Ellen White. Para conhecê-lo, página 333. A fé, a simples fé no sangue expiatório de Cristo pode salvar minha vida. E com João devo chamar a atenção de todos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus me salvou, embora nada eu tivesse para lhe apresentar. E só pudesse dizer, o preço do resgate eu não tenho, a tua cruz prostrado me sustenho. Jamais pecador algum buscou o Senhor de todo o coração sem que o encontrasse. Olha aqui Ellen White falando. Jesus me salvou, embora eu nada pudesse lhe apresentar. Viu, Rodrigão, como era bem simples você entender que o que você está falando aqui no seu vídeo é um absoluto lixo, uma absoluta mentira? O que mais? Olha que interessante. Justiça pela Fé no livro Vida e Ensinos. Vou ler aqui do terceiro parágrafo em diante.
Aqueles que esperavam tornar-se mais dignos do favor divino, antes de arriscarem alcançar a promessa de Deus, estavam cometendo um erro fatal. Somente Jesus purifica do pecado, apenas Ele pode perdoar nossas transgressões. Ele assumiu o compromisso de ouvir as nossas petições, deferir as nossas orações, dos que pela fé a Ele recorrem. Muitos têm a ideia vaga de que devem fazer algum esforço extraordinário ao fim de alcançar o favor de Deus. Toda a confiança própria, porém, é vã. É unicamente ligando-se a Jesus pela fé que o pecador se torna filho de Deus, cheio de esperança e crença. Essas palavras me consolaram e deram-me uma visão do que eu deveria fazer para ser salva. Passei então a ver mais claramente o meu caminho e as trevas começaram a se dissipar. Ardorosamente busquei o perdão dos meus pecados, esforcei-me para entregar-me inteiramente ao Senhor. Meu espírito, porém, debatia-se muitas vezes em grande angústia, pois eu não experimentava o êxtase espiritual que considerava que deveria ser a prova de minha aceitação da parte de Deus, e não ousava crer que sem isso eu estivesse convertida. Quanto necessitava eu de instrução no tocante à simplicidade da fé. E aí o texto continua. Enquanto permanecia curvada junto ao altar de oração, em companhia de outros que buscavam ao Senhor, toda a linguagem do meu coração era: auxilia-me, Jesus, salva-me, eu pereço. Não cessarei de rogar enquanto minha oração não for ouvida e perdoados os meus pecados, como nunca antes senti a minha condição necessitada e desamparada. Enquanto me achava de joelhos em oração, meu fardo deixou-me, meu coração se aliviou. A princípio me sobreveio um sentimento de susto e procurei retomar o meu fardo de angústias. Eu julgava não ter o direito de sentir-me alegre e feliz, mas Jesus parecia estar perto de mim. Sentia-me capaz de achegar-me a Ele com todos os meus pesares, infelicidades e provações, assim como faziam os necessitados em busca de consolo, quando Ele esteve na terra. Eu tinha no coração a certeza que Ele compreendia minhas provações e comigo simpatizava. Nunca poderei esquecer essa segurança preciosa da compassiva ternura de Jesus para com alguém tão indigno de sua atenção. Naquele curto período de tempo eu fiquei prostrada entre os que oravam. Aprendi mais do que nunca acerca do caráter divino de Cristo. Uma das mães em Israel aproximou-se de mim e disse: querida filha, achaste a Jesus? Eu estava para responder sim, quando exclamou: verdadeiramente o achaste. Sua paz está contigo, eu a vejo em teu semblante. Repetidas vezes eu digo comigo mesma: pode ser isso religião? Não estarei enganada? Parecia-me demasiado pretender um privilégio excessivamente exaltado. Se bem que tímida demais para confessá-lo abertamente, eu sentia que o Salvador me abençoara e perdoara os meus pecados. Vamos sair daqui para fazer o fechamento desse vídeo. Bom, meus amados irmãos, com estas breves considerações, a gente demonstra de forma absoluta e irrefutável que Rodrigo Custódio falha miseravelmente naquilo que pretende realizar. E o ponto aqui não é fazer de Ellen White algo muito importante, que você tem que crer nessas experiências todas e blá blá blá, tá? Mas o fato é o seguinte: como o Rodrigo Custódio está pretendendo aí esclarecer as verdades sobre Ellen White, pega um textinho aqui, um textinho ali, e pinta esse quadro da pessoa maluca que não crê na salvação, que não está salva, que não crê na graça, e que é perturbada, e que blá blá blá, veja que uma simples leitura de meia dúzia de textos já demonstram o contrário. Não, Ezequiel, mas eu não creio nesses textos. Então por que você crê no Rodrigo Custódio, que se apoia em textos da Ellen White para dizer que ela era maluca e doida? Porque esse é o problema, entende? Se Rodrigo Custódio pretende que Ellen White escreveu com sinceridade a respeito das suas dúvidas, dos seus temores, das suas doenças, dos seus problemas psicológicos, dos seus pesadelos e etc e tal, por que agora que ela fala da sua salvação, da sua bênção, do perdão dos seus pecados, da paz que inundou a sua alma, do quão fácil era chegar no céu e conhecer a Cristo e crer nele só pela graça e blá blá blá, aí não se deve levar a sério, daí não se deve crer.
Porque aí o duplo padrão fica complicado, entende? Você não pode escolher meramente crer nos relatos negativos e fingir que os relatos positivos não existem. Tá vendo aqui, a Ellen White era puramente uma louca, uma doente, que não cria na salvação. Uma pesquisa básica que revela o contrário. Tá? Inclusive com afirmações diretas de Ellen White sobre a sua própria salvação pessoal, tudo bem? E, inclusive, se a gente fosse aqui, de fato, fazer um estudo profundo sobre a compreensão de Ellen White da salvação, a gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas falando de milhares de textos, como a gente viu aí no aplicativo EGW Writings, sobre salvação pela graça por parte da Ellen White. Então é uma coisa assim completamente absurda alguém pretender que Ellen White não cria na salvação, na sua própria salvação, e nunca achou que estava salva. Inclusive, a maior parte dos textos e dos relatos que a gente leu aqui pertencem ao início da caminhada de Ellen White, como, por exemplo, o livro Primeiros Escritos. Depois ela escreveu sobre esses assuntos por décadas, décadas e décadas, exaltando a graça de Cristo como uma graça soberana, que não é pelas obras, que a salvação é pela fé, dentro do mais nítido e claro entendimento bíblico e protestante da discussão. Então, Rodrigo Custódio é simplesmente um mentiroso. E aí agora talvez eu já possa retirar aí as minhas dúvidas se ele é um filho do diabo ou não, como eu tinha falado aí no meu último vídeo, porque agora para mim acho que está um pouco mais claro. Inclusive sobre isso aconteceu uma coisa bem interessante. Assim, depois que eu publiquei o meu vídeo questionando se o Rodrigo era um filho do diabo ou não, o meu amigo irmão Davi Caldas entrou em contato comigo. Ele me perguntou sobre isso. Ezequiel, ele falou assim, cara, eu já vi você pegar bem pesado com várias pessoas, assim, por que com o Rodrigo é diferente? E aí eu expliquei pra ele, falei assim, cara, eu vi pouca coisa do Rodrigo, eu tô vendo muita gente acusar ele de ser um filho do diabo, mas eu ainda não vi. Mas agora eu estou começando a ver. Porque é um absurdo a forma absolutamente superficial e artificial com que o Rodrigo quer lidar com essas questões, supondo, né, ser o professor do espírito de profecia. Pelo amor de Deus, cara. É uma absoluta palhaçada. Os dons e talentos do Rodrigo no que tange a storytelling e edição não tornam o seu conteúdo verdadeiro nem no mínimo grau. Pelo contrário, como está aqui demonstrado de forma cabal, ok? E se você quiser ver o meu react completo a esse vídeo lamentável e idiota do Rodrigo, tá o link na descrição. Talvez eu coloque também no comentário fixado para facilitar para a galera, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.